Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual da FAESP, do curso médio da disciplina Teologia do Ministério. Na última aula nós estávamos falando sobre a definição dos termos de teologia e ministério. Vimos a definição aqui das palavras teologia e ministério e vimos também a definição entre chamada e vocação. Podemos ver qual é a diferença entre chamado e vocação e vimos também no campo relacional quais são os requisitos para o ministro, para o obreiro. E agora nós continuamos esta aula falando sobre os requisitos no campo pessoal, né? No campo relacional, nós citamos os requisitos e agora nós vamos falar na vida do obreiro, né? No campo, na perspectiva pessoal, né? O que nós estávamos falando é a perspectiva relacional, no relacionamento dele com a igreja, com os membros, com a família. E agora vamos falar sobre os requisitos para o obreiro na perspectiva pessoal. E nós estávamos falando que a primeira perspectiva é que ele tem que ter certeza e convicção da sua vocação divina. Que o obreiro, por mais que ele ocupe um lugar de destaque no ministério, ele tem que entender que, em primeiro lugar, ele é um servo, né? Vocação divina. Também, ele tem que ter, o segundo requisito, persistência pessoal. Paulo, o apóstolo, sabia que o ministério é para pessoas resilientes, ou seja, não é aquele obreiro que qualquer problema que acontece na vida dele, ele já quer desistir da caminhada. É aquele que ele incentiva todo mundo a prosseguir, mas ele, daqui a pouco ele está desistindo também. Ah, cadê aquele pastor? Desviou. Que frustração! Imagine só, aluno, que frustração para um crente, para um aluno, para um membro de uma igreja. Ele está numa igreja aprendendo a palavra de Deus, ouvindo exemplos, conhecendo a palavra de Deus, sendo doutrinado pelo pastor, e de repente ele saber que esse pastor, ele desistiu do ministério, desistiu da caminhada e se desviou. Cara, mas cadê aquele pastor que ensinava, que doutrinava tanto? Ah, desistiu, agora é um macumbeiro, ou é um espírita, ou é um muçulmano, se desviou para um caminho totalmente diferente. Você imagina a frustração desse irmão ao saber disso. Então, persistência pessoal. Persistir em ler. É um ponto interessante. O conhecimento é adquirido com a leitura da palavra de Deus. Então ele tem que persistir em ler. O apóstolo diz, persiste em ler. O conhecimento, o aprendizado. Há obreiros que eles acham que nunca podem mais voltar a aprender, porque ele se acha suficiente, ele já sabe tudo. Ora, nós temos que estar sempre aprendendo. O ministério é feito de um aprendizado contínuo. Então, persistir em ler. O obreiro tem que aprender de vez em quando, ele tem que fazer uma reciclagem, né? Participar de cursos de teologia, de seminários, de semana teológica, de retiros espirituais, onde ele possa aprender a palavra. Para quê? Para ele fortalecer o seu conhecimento e transmitir à igreja de Cristo. Segundo requisito no campo pessoal é persistir em exortar. Hebreus 3 é assim, portanto, exortando todos os dias, exortando-nos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então o obreiro não pode desistir de exortar. E exortação não é bater, exortação não é descer o cacete, o pau, como se diz por aí. Exortação é incentivar, é animar, é encorajar. Ele não pode desistir dessa tarefa de exortar. Outro requisito, ele tem que ter uma vida devocional. O obreiro, ele tem que cuidar de si mesmo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, cuida de ti mesmo e da doutrina.
Então, cuidar de ti mesmo é o seguinte: eu não consigo exercer um ministério eficaz se eu não cuidar primeiramente de mim. Cuidar de que maneira? Da minha saúde, da minha fé, do meu relacionamento com Deus, do meu devocional, da minha leitura bíblica, da minha oração diária, da minha meditação, investir primeiro em mim, para que eu possa transmitir aos outros. Esse é o segredo do obreiro. Vida devocional, de leitura da palavra, de oração, de estudo bíblico. Vida ministerial, outro requisito, vida ministerial além do púlpito. O obreiro sabe que ele não é um obreiro só do púlpito, mas ele também tem um ministério junto a hospitais, né, a creches, a escolas, no trabalho de evangelização, na divulgação do evangelho. A vida ministerial dele não se resume apenas à igreja. O campo de trabalho dele não pode se resumir só à igreja. Ele tem que ter uma vida ministerial além do púlpito. Outro requisito importante é esse, vida ministerial além do púlpito, importantíssimo para o obreiro, né? Ele não se resume só àquele pastor que vem pregar e dirigir o culto aqui. Não, ele tem que ter uma vida ministerial, estou falando de ministério. Para o profissional ele tem que ter, é obrigatório ele ter o seu sustento, a sua vida pessoal, seus afazeres, seus estudos, né, no campo secular. Mas estou falando de vida ministerial, ele tem que ter. Muito bem, encerramos essa parte agora. Vamos para um outro assunto agora. O obreiro cristão como líder na família. Importantíssimo, né? Como líder na família. O homem deve ser capaz, o obreiro, ser suficiente de levar a sua família a Cristo, através dos conselhos, da palavra de Deus, do seu testemunho, que é muito importante. Ele tem que zelar, os filhos têm que ver ele orando, os filhos têm que ver ele trabalhando, a sua fidelidade a Deus. Não pode ser aquele obreiro que ele chega em casa, ele conta tudo que aconteceu na igreja, o obreiro falador. Então, nesse ponto aí, ele tem que, olha aqui no próximo ponto, ambiente familiar. Ele tem que desenvolver um ambiente gostoso, de paz, de harmonia, de tranquilidade no lar. E isso ele faz levando os filhos a Cristo. E quando os filhos vêm da igreja, tudo que os filhos aprendem, ouvem, ele deve corrigir, aparar as arestas. Isso ele faz com a palavra dele, com o ensino da Bíblia. E ele sempre despertar nos filhos e na família o interesse por servir a Deus, o interesse pela igreja. Da mesma maneira, o seu lar tem que estar em ordem, né? Ordem no lar. Os filhos não podem fazer o que querem. A mulher, ela tem que ser submissa. E isso tudo o obreiro vai conquistar, talvez até a esposa não seja crente. E os filhos não sejam crentes, e só ele é crente. Então ele vai conquistar, fazer com que seus filhos desenvolvam essa harmonia no lar. Ele, através dos seus ensinos e do seu exemplo, ele vai fazer com que os seus filhos, a sua família, andem em ordem diante de Deus. Isso é muito importante. E também esse obreiro, ele busca a santificação. Importantíssimo para a vida do obreiro, uma vida de santificação. Ele deve dia a dia buscar a santificação, buscar espelhar em si, na sua vida, a imagem de Cristo, para que ele seja um bom obreiro. Eu espero que esse estudo encontre lugar na vida de muitos aqui, né? Porque hoje em dia é uma dificuldade muito grande de termos obreiros assim que deem testemunho. Na parte da santificação, o obreiro deve saber lidar com o pecado, né? O processo muitas vezes é lento, o processo da santificação. E então nós não podemos nunca julgar alguém por causa do seu estágio. A santificação é uma obra que começa quando a pessoa aceita Jesus. E aí isso, em alguns casos, pode durar a vida inteira, esse processo da santificação.
Porque no processo de santificação, a pessoa pode cair e se levantar, mas o importante é que o alvo dela seja Cristo, seja parecer-se com Cristo, seja cada dia estar mais próximo da imagem e do caráter de Cristo na sua vida. Por isso é importante que o obreiro ele nunca descuide da santificação. Muito bem, vamos agora entrar no capítulo 3, o serviço do obreiro. O serviço do obreiro, né? O que o obreiro faz na casa de Deus? Qual é a função do obreiro? O obreiro é chamado ao serviço cristão. A palavra grega para liturgia era serviço eclesiástico, vem do grego leiturgia, sendo a junção de duas palavras, povo, né, laos, e trabalho. Então, o serviço cristão do obreiro, o serviço do obreiro é trabalhar em pró da igreja. E quando a gente fala igreja, não estamos falando do templo, do edifício. Igreja são as pessoas, os membros. O chamado do obreiro é específico, ele é cuidar das ovelhas. Qual é a função do pastor? É alimentar as ovelhas. O pastor, na Bíblia, ele é comparado ao pastor das ovelhas, como Davi. Porque qual é a função dele? É de alimentar o povo, de dar comida. Então esse alimento não é só da palavra, é no acompanhamento, na oração, na prática. O obreiro deve ter tempo disponível para acompanhar a vida dos membros, deve conhecer os membros, e ele deve investir no ensino da palavra, na doutrina. E vemos exemplos aqui de muitos obreiros da igreja, né? Desenvolvendo obreiros servidores. O exemplo de Jesus Cristo, o exemplo do mestre. O obreiro é aquele que tem que estar próximo dos seus membros e ao mesmo tempo estar próximo também dos seus líderes. Ele deve orientar os seus líderes, porque um obreiro ele só consegue desenvolver um bom ministério se ele tiver líderes ao seu lado. O que define e o que faz uma igreja é os ministérios. Então, a partir desse momento, ele pode conseguir desenvolver um trabalho interessante se ele tiver obreiros que estejam junto com ele. E o livro traz os desafios do obreiro. O obreiro cristão, os seus desafios. Primeiro desafio, o obreiro cristão é desafiado a pregar a palavra genuína, não o que a gente está vendo hoje aí, é a palavra. Desafios no campo ideológico, combatendo a filosofia humanista. Olha só, aqui o grande desafio é que o obreiro hoje, muitos já perderam esse desafio, é de muitos obreiros fazer com que a igreja, com que os cultos gerem, a pregação gerem em torno de Cristo, não em torno do homem. Pregações humanistas, pregações antropocêntricas, que tenham o homem no centro das mensagens. Então, um dos desafios do obreiro é não cair nessa onda que existe hoje de pregar palavras que agradem as pessoas. Não, ele tem que pregar a palavra de Deus. Outro desafio é o combate ao relativismo, que hoje em dia as pessoas pregam e alguém pode dizer assim: o senhor pregou que aquilo era pecado, mas eu não concordo. Depende, é relativo, depende do ponto de vista, para o senhor é pecado, para mim não. Então os valores de Deus e da Bíblia são valores absolutos, não são valores relativos. E hoje há uma grande relativização no meio evangélico. Muitas pessoas estão pregando e entendendo que depende da situação, você pode fazer o que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser, você pode tomar a atitude que você quiser, que Jesus quer o seu coração, não quer nada além disso, ou que se dá certo a gente vai fazer assim, se outros estão fazendo e estão colhendo resultados, vamos fazer assim. Então eles estão relativizando tudo, tudo é relativo. Então a cultura do que os fins, eles justificam os meios, né? Quer dizer,
Os fins, para eu alcançar aquilo que eu quero, eu posso usar qualquer artifício, qualquer subterfúgio. Para alcançar o alvo que eu quero, eu posso usar aquilo que eu achar que está certo. E muitas vezes achar coisas erradas, né? Agir de formas erradas para conseguir aquilo que eu quero. Então a gente sabe que não vai dar certo porque Deus não aprova. Mas o alvo era bom, o objetivo era bom, então eu fiz de qualquer jeito porque o objetivo era bom. Eu usei até um meio ilegal, mas o objetivo era saudável. Não, os fins não justificam os meios. Isso é o relativismo. Combate a multicultura religiosa, ou seja, é agradável dizer que todas as religiões levam a Deus. Agrada muita gente dizer que cada igreja é boa, todas as igrejas são boas, todas as religiões são boas, porque todas elas levam a Deus. E a gente sabe que não é isso. Né? Não é o pluralismo religioso que existe hoje. Então hoje, para estar bem com todo mundo, você tem que concordar com tudo. Você pode estar bem com todas as pessoas, mas você guardando a sua posição. Olha, eu respeito a fé de vocês, mas a verdade é essa aqui. Há uma verdade que não é relativa, é absoluta. E a verdade está na palavra de Deus. Outro desafio do obreiro é combater o hedonismo carnal e materialista. Quer dizer, o prazer, quer dizer, sentir-se bem. Pastor, naquela igreja eu estou me sentindo bem, vou ficar lá. Eu não me sinto bem aqui, então vou procurar um lugar onde eu me sinta bem. Onde é o lugar onde você se sente bem? Aonde não falem do meu erro, do meu pecado, da vida que eu levo. Então, se uma igreja me aceitar do jeito que eu sou, lá eu vou ficar bem. Então, o combate ao hedonismo. Não, tem que haver a transformação do comportamento e não concordar com a atitude da pessoa, com o comportamento dela. Outro ponto, lutar no combate ao egocentrismo político e religioso. É o que está matando as igrejas, né? É o egocentrismo político e religioso. As pessoas estão se exaltando cada vez mais, a figura da pessoa é colocada lá e há um culto à pessoa, há um louvor à pessoa. E isto tem entrado também nas nossas igrejas. Desafio no campo emocional, lidar com as emoções, né? Frustrações, ansiedade, depressão, complexos. O obreiro tem muitos desafios a vencer, né? A rejeição, lutar contra a rejeição, lutar contra a solidão. Muitas vezes o pastor, o obreiro, é alguém que está sozinho, né? O obreiro, infelizmente, ele tem que estar sempre feliz, ele não pode ter problemas, ele não pode ter falta de dinheiro, ele não pode ter falta de saúde, ele tem que sempre que ter uma palavra de ânimo para as pessoas, ele nunca pode ficar doente, ele nunca pode ficar frustrado. Então é um desafio muito grande para o obreiro lidar com essas situações. Você está entendendo? Porque nem todos são vocacionados, nem todos são escolhidos, porque ter esses requisitos e essas qualidades não é fácil, não é para qualquer um. Próxima aula nós vamos falar sobre o capítulo 4, que trata da liderança cristã. E eu quero dedicar um tempo a esse capítulo, porque vamos aprender um pouco mais sobre o que é exercer uma liderança cristã relevante no mundo de hoje, né? Muitas pessoas estão saindo das igrejas, estão se frustrando por falta de líderes, né? De líderes que sejam verdadeiros obreiros, sejam verdadeiros líderes, sejam pessoas centradas, usadas por Deus, que exerçam uma liderança com amor e com fidelidade. Vamos falar sobre a liderança cristã e eu espero que você leia o livro e se prepare, porque eu vou daqui a pouco já começar a elaborar um questionário para essa matéria tão importante, que eu espero que esteja abençoando a sua vida. Veja que são pontos difíceis, né? Mas uma coisa é importante que seja dita. Todo crente tem que desenvolver essas qualidades? Claro que nem todos conseguem desenvolver, seria importante. Mas para o obreiro é obrigatório que ele tenha essas qualidades. Só assim ele pode exercer um ministério eficaz.
diante daquilo para que ele foi chamado. Se ele não pode exercer, ter esses requisitos, ele abre mão do seu ministério. O ministério é para os vocacionados, não é para todos os chamados. Espero que você esteja entendendo e aprendendo sobre essa lição. Teologia do ministério.